Sabe, tem uma coisa que sempre nos deixa com uma pulga atrás da orelha? O que é que realmente separa os grandes mestres, aquelas pessoas fora da curva, do resto de nós? Existe um mistério no coração da excelência. E se aquela resposta de sempre, a resposta mais fácil que todo mundo dá, não for nem de longe a história toda? Essa é a grande questão, não é mesmo? A gente vê isso acontecer o tempo todo. Alguém pega um violão e em poucos meses já está tirando um som incrível. Enquanto isso, outra pessoa passa anos e mal consegue acertar os acordes. O que realmente separa quem só acumula horas de prática de quem alcança o verdadeiro domínio? E claro, a primeira coisa que vem à mente, o que todo mundo fala, é desculpa perfeita. Ah, essa pessoa nasceu com dom, é talento natural. É uma explicação tão conveniente, né? Ela meio que tira a responsabilidade das nossas costas e justifica as nossas próprias dificuldades. Mas e se essa ideia de talento, de um dom que cai do céu, for na verdade uma grande ilusão? Isso que está em jogo não é mágica, mas sim um espírito, uma filosofia de vida que a maioria de nós simplesmente ignora por completo. Para a gente entender de verdade essa filosofia, vamos fazer uma viagem. Vamos para o Japão conhecer a jornada de um jovem aprendiz chamado Takumi. A história dele não é só uma historinha, não. É uma lição de vida que mostra exatamente como é esse caminho, com todas as dores e todas as glórias. Olha, o Takumi era obcecado. O cara acordava de madrugada para praticar, ele lia todos os livros que encontrava. Ele tinha teoria, tinha dedicação. Mas depois de um ano inteirinho se matando de trabalhar, o resultado foi desolador. Ele não tinha melhorado nada. Na verdade, era pior. Ele só tinha ficado mais rápido em cometer os mesmos erros de sempre, gravando o fracasso nos músculos. E foi aí que o velho mestre carpinteiro chegou e disse exatamente isso para ele. Essas palavras devem ter doído como uma facada no orgulho, mas elas revelaram uma verdade fundamental. Praticar do jeito errado não leva à perfeição, leva à consolidação do erro. Takumi não tinha só perdido um ano, ele tinha passado 365 dias treinando para ser pior. A solução do mestre para o problema do Takumi não foi uma técnica secreta ou um truque novo. Foi um espírito, uma filosofia japonesa chamada Shokonin Katagi, o espírito do artesão. E esse espírito se apoia em três pilares, três ideias fundamentais. O primeiro pilar é o Kodawari. E olha, isso não é só prestar atenção nos detalhes, é muito mais. É uma obsessão, quase uma teimosia em busca da perfeição, mesmo naqueles detalhes que ninguém, absolutamente ninguém, vai ver. É a excelência feita no escuro. O segundo pilar é o Gambaru. E isso vai muito além daquela persistência comum que a gente conhece. Gambaru é a teimosia de continuar por anos, por décadas, mesmo quando parece que não há progresso nenhum. É uma recusa total a abaixar o padrão de qualidade, custe o que custar. E, por último, o terceiro pilar, Kaizen. Essa é a ideia da melhoria contínua, infinita. É entender com humildade que não existe um ponto final, não tem um cheguei lá. O que existe é só o próximo passinho, a próxima coisinha a ser melhorada, para sempre. É aceitar que a gente morre aprendiz. Bom, a teoria é linda, né? Mas como é que esses pilares são construídos na vida real? O Takumi estava prestes a descobrir do jeito mais difícil, através de uma série de provações que iam testar todos os seus limites e mudar completamente o jeito dele de entender o que é aprender. O primeiro teste do Kodawari parecia bobo até. O mestre fez um corte simples em ângulo e mandou o Takumi repetir, 1000 vezes, por dia. Não era para ser mais rápido nem mais forte. Era para ser idêntico. 1000 vezes, todo santo dia. O objetivo não era só físico, era tirar a habilidade da cabeça e colocar no corpo, no instinto. E o mais incrível é que essa sabedoria antiga bate perfeitamente com a neurociência de hoje. Pesquisadores de Kyoto descobriram exatamente isso. Depois de umas 1000 repetições certinhas, o cérebro cria um atalho. A coisa se torna automática, sem esforço, quase como respirar. A habilidade sai da mente e vira parte do corpo. Depois veio o teste de Gambaru. Construir uma pontezinha de jardim, mas uma ponte perfeita. Levou 18 meses. 18 meses! Por quê? Porque no quarto mês ele achou uma falha minúscula e começou tudo de novo. No oitavo mês, outra falha escondida e ele recomeçou. Depois de um ano, a curva estava 1 centímetro errada. Ele demoliu tudo e recomeçou mais uma vez.
Gambaru não é sobre não desistir do projeto, é sobre nunca, jamais, abrir mão do padrão de perfeição. E isso nos leva direto para o Kaizen. A ponte do Takumi era perfeita, sim, com base no que ele sabia naquele momento. Mas o mestre explicou que dali a um ano, Takumi ia saber mais e ia conseguir ver falhas naquela ponte perfeita. E isso, em vez de ser triste, é libertador. Kaizen significa que a alegria não está na chegada, mas sim na jornada, em saber que hoje se é um pouquinho melhor do que ontem. E é aqui que está o verdadeiro poder do Shokunin Katagi. Isso não tem a ver só com ficar bom em marcenaria. Tem a ver com forjar um espírito, um caráter, que vaza para todas as outras áreas da vida. Anos depois, o Takumi entendeu isso. O Kodawari da marcenaria treinou o olhar dele para ver oportunidades de negócio e as necessidades das pessoas ao seu redor. O Gambaro construiu nele uma força interior para aguentar qualquer pancada da vida. E o Kaizen deu a ele a humildade de estar sempre aprendendo, o que o tornou mais sábio a cada dia. E, de novo, a ciência moderna vem para carimbar essa sabedoria ancestral. Estudos da Universidade de Tóquio mostraram que o cérebro dos mestres é fisicamente diferente. A prática constante desses 3 pilares, por causa da neuroplasticidade, remodela as conexões neurais. A excelência é literalmente esculpida dentro do cérebro. Bom, então tudo isso nos leva a uma única conclusão, que não tem como escapar. Esse caminho não é um truque, não é um atalho, é uma escolha. Uma escolha consciente e, vamos ser sinceros, bem difícil. Essa escolha nos coloca diante de 2 caminhos. De um lado tem a pessoa que coleciona informação, sempre pulando para o próximo método, procurando o jeito mais fácil e que confunde saber sobre algo com saber fazer algo. Do outro lado, tem a pessoa artesã, que foca em internalizar o básico, que se apaixona pelo processo e que pratica até a habilidade virar parte de quem ela é. Então, como colocar isso em prática? O caminho é bem claro. Primeiro, escolha uma única coisa para dominar. Segundo, aplique um Kodawari obsessivo nos detalhes que ninguém vê. Terceiro, se comprometa com o Gambaro de anos, não de semanas. Quarto, abrace o Kaizen para a vida. E, o mais importante de tudo, pare de procurar atalhos. Só existe o caminho. No fim da vida, Takumi dividiu sua maior lição. O único arrependimento dele foi aquele primeiro ano que ele perdeu tentando ser mais esperto que o processo, procurando um atalho que nunca existiu. Ele disse que um ano a mais de maestria, isso é um tesouro que não tem preço. Esse arrependimento do Takumi nos ensina a verdade final, a verdade dura. A excelência não é um presente. Não é algo que a gente ganha ou com que a gente nasce. É algo que se compra. E ela exige um preço. Então, a questão que fica no ar não é se o espírito do artesão funciona. A gente viu que funciona, que ele transforma pessoas. A verdadeira pergunta é outra. Sabendo o preço, a obsessão, a persistência que parece loucura, a busca que nunca acaba, a pessoa está disposta a pagar?